Boa noite, estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola. Estamos no ar para mais uma edição da Grande Questão à quinta-feira. Hoje, para analisarmos e perguntarmos aos nossos convidados como é que o serviço de táxi privado, personalizado, por aplicativo, pode contribuir para o crescimento da economia nacional. Na próxima hora, vamos olhar-se para um dos setores que tem estado a crescer no nosso país, uma vez que tem estado a surgir várias empresas viradas para os serviços de táxi privado, personalizados e por aplicativo. São nossos convidados. Cambango Sebastião Fernandes é diretor do Gabinete de Comunicação e Modernização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também vai estar connosco o Pascoal Fernandes, diretor de operações da Empresa Nacional de Bilhética Integrada. E ainda nosso convidado e economista Abraão Angulo e também Nelson Inácio, CEO da Inácios. Boa noite a todos. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos, obviamente, olhar-se com profundidade para este serviço que vai ganhando cada vez mais espaço no mercado nacional. E a primeira questão coloco justamente ao Cambango Sebastião para fazer uma avaliação deste serviço de táxi personalizado por aplicativo. Se tivermos que caracterizar o surgimento destes serviços nos últimos anos no nosso país, como é que podemos avaliar o surgimento destas empresas? Ok, muito boa noite e obrigado mais uma vez pelo convite que nos foi formulado. Queremos, contudo, dizer que a questão de modernização tem sido aplicada no setor dos transportes e nós encaramos com bastante satisfação o surgimento desses serviços, uma vez que o serviço de táxi, tirando ele do formal para o informal, contribui de que maneira para o desenvolvimento de qualquer economia. É de bom agrado o surgimento, pese embora tenha surgido estes serviços muito antes daquilo que é a aprovação da legislação que regula o serviço por aplicativo, pois os táxis personalizados, nós temos regulamentado o 128/10 de 6 de junho, regula os serviços dos táxis personalizados. Acima de tudo, há um crescimento muito grande neste ramo. Estamos com um controlo de 35 empresas de táxis personalizados e já numa existência de 9 por aplicativos, temos um controle de 4 sob nossa jurisdição. Estamos a falar de táxis por Luanda ou pelo país? Pelo país. Pelo país. Nelson, quando olhamos para o trabalho da Inácios, que é uma destas empresas de táxi por aplicativo, como é que vocês surgiram no mercado? Bem, mais uma vez, antes de mais, obrigado pelo convite e agradecer e enaltecer aqui a TPA pela escolha de tão pertinente tema. Estamos diante aqui de um facto social que hoje Luanda e Angola vivem, não é? Os serviços de táxi personalizados já existem há algum tempo, ou seja, eles vão multiplicar-se, vão ter essa expansão também com o desenvolvimento das tecnologias, não é? Dali existir agora aqui os aplicativos que vêm aproximar, não é, os clientes que precisam de um táxi com conforto e privado, não é? Às empresas que façam esse tipo de atividades. Respondendo aqui à sua questão, hoje nós entramos no mercado há 4 anos, não é? E temos experimentado várias situações, várias dificuldades, mas isso também nos ajuda a crescer, não é? E com a existência das empresas por aplicativo ou da atividade por aplicativo, e aqui tentar aqui fazer uma separação, porque existe as empresas focadas para os aplicativos, ok? E existem as empresas de táxis privados. Então, é preciso destrinçar isto, é preciso destrinçar isso. Ou seja, como é que conseguimos compreender? Quando falamos de uma empresa por aplicativo, estamos a falar de quem? Quando falamos de uma empresa de táxi personalizado por aplicativo, estamos a falar de quê? Só para as pessoas perceberem lá em casa. Exatamente. Por exemplo, existem empresas que são focadas na área de tecnologias, que criam aplicativos
e elas vão criar parcerias com as empresas que têm os transportes, não é, privados, para que essas mesmas empresas consigam fornecer clientes às empresas que têm os transportes. Ou seja, uma empresa dedica-se apenas à criação de aplicativos. Exatamente. E a outra é que tem a responsabilidade com as viaturas. E com as viaturas, exatamente. Então, existem aquelas empresas que conseguem fazer as duas atividades, mas é muito mais difícil e é raro, né? Mas existe. Então, é preciso ficar aqui patente essa separação. E aquilo que tem sido o vosso desempenho no mercado, agrada? O desempenho no mercado é bom, ok? É uma atividade em Angola, particularmente, relativamente nova, estou a dizer, com relação aos aplicativos, mas nas grandes metrópoles, nas grandes sociedades, isso já existe há algum tempo. E é muito apetecível, né? Porque hoje vemos, como eu disse no princípio, né? Muitas empresas, muitas entidades, muitas famílias acabam vendo essa atividade como uma fonte alternativa de sustento. Está a resolver o problema de muitos desempregos, não é? Resolve, mas, e lá está, e a importância desse tema, é necessário haver, não é que não exista uma regulamentação, a regulamentação já existe. Agora, é necessário haver um enquadramento, não é, que vá fazer com que a atividade seja desempenhada da melhor forma. Por quê? Porque as empresas hoje, que temos as mais focadas, não sei se podia citar aqui os nomes, temos a IT, temos a Yango, são empresas que estão mais focadas naquilo que são as plataformas, não é? Os aplicativos, mas elas acabam incluindo particulares e empresas. Ou seja, um particular tem um meio, não é? Comprou um meio, vai até aí, te inscreve-se e está aí a fazer o táxi. Nas sociedades modernas, não. Nas sociedades mais avançadas, não. Ou seja, nós quando viajamos, não é? A primeira coisa que nós vimos na saída dos aeroportos são os táxis personalizados. Primeira característica de um táxi personalizado, ele deve estar caracterizado, não é? O cliente, para a própria segurança, porque é uma das características desse serviço, não é? Ele deve saber que estamos diante de um táxi personalizado da empresa tal, o motorista devidamente identificado, para que alguma situação, e já começamos a ter essas situações, não é? De sequestro, de motoristas inabilitado para o efeito, ok? Sobre efeito de álcool, acompanhado, por exemplo, há determinadas situações que o cliente vê-se acompanhado com mais alguém e dá aquele desconforto, não é? E todas essas situações, se não for, digamos, controlada pelas entidades afins, temos aqui o Ministério do Transporte, que é o Ministério de Tutela, a inspeção, ou no caso o Ministério do Interior, que faz a inspeção, é necessário haver essa inspeção, porque estamos a levar vidas, não é? Estamos a levar vidas, estamos a carregar pessoas que confiaram em nós essa atividade e é preciso haver esse respeito, é preciso haver essa exclusividade bem feita do serviço. Sobre essa questão da regulamentação, vamos depois falar mais à frente com o Cambanco, porque há de facto todo o interesse em perceber. Sim, Paulo, já vamos ouvi-lo. Deixa só também inserir na conversa o Pascoal Fernandes, a diretora das operações da Empresa Nacional de Bilhética Integrada. Quando olhamos para o trabalho destas empresas, e ainda bem que o Nelson destrinçou, porque temos que perceber que há empresas que se dedicam apenas aos aplicativos e há empresas que se dedicam a entrar no mercado com as viaturas. Só que também percebemos que há empresas que fazem as duas coisas. Quando olhamos para os objetivos do surgimento deste serviço de táxi personalizado e por aplicativo, podemos aqui acreditar que eles estão efetivamente a fazer o seu trabalho e a cumprir aquilo que são os objetivos da sua criação, do seu surgimento? Boa noite, Paulo, e obrigado pelo convite. Essas questões da mobilidade são bastante interessantes porque fazem parte da história da própria humanidade. Diz que houvesse desenvolvimento da humanidade porque a dada altura deixámos o ponto de onde nós estávamos e partimos para
para a conquista do mundo e estamos aí cerca de 8 bilhões de humanos distribuídos pelo planeta. É interessante o formato atual que tem essa necessidade da mobilidade e a forma como o desenvolvimento tecnológico trouxe a possibilidade de suprir essa necessidade. Foi bem caracterizado que hoje nós conseguimos perceber entidades que puramente são desenvolvedores, desenvolvem um software e depois agregam a esse software, portanto, proprietários de veículos que, de alguma forma, vão estar inseridos na sua plataforma para prover esse serviço de mobilidade. E depois tem outra característica, né? Que, tal como foi manifestado, não é o grosso daquilo que nós temos hoje, que sejam empresas que têm uma plataforma e tenham também uma frota para poder atender os seus clientes. Daquilo que é a experiência que nós temos e o que nós fazemos em termos de bilhética, é algo parecido, em que nós temos uma plataforma que provê o meio de termos do outro lado as operadoras, empresas operadoras, que têm os seus meios. No caso específico, é direcionado por transporte coletivo e, do outro lado, os utentes desse serviço. Portanto, o que nós fazemos é garantir que haja, portanto, o uso pleno por parte dos utentes desse serviço, por formas a beneficiarem da frota existente que é provida pelos operadores. E nós aparecemos como uma entidade que fornece um meio de acesso a essa frota. Ou seja, a questão relacionada ao bilhete que garante o acesso do utente ao meio é tratado pela nossa empresa. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, julgo que sim. Eu próprio faço uso desses serviços e até agora tenho estado bastante satisfeito. E é unânime quando questionado por outras pessoas, ou quando questiono outras pessoas, percebo que de facto há satisfação no uso. Há uma questão inerente à segurança que, pronto, de alguma forma, os próprios desenvolvedores, os próprios donos das soluções têm que depois encontrar formas de dar tratamento. E é como o Inácio há bocado disse, a interação com a polícia e outros órgãos deverá dar esse conforto e essa segurança. Muito bem, mais à frente vamos obviamente falar sobre este projeto de bilhética integrada, porque há todo o interesse em perceber como é que ele está a funcionar. Abraão, a grande questão que se coloca hoje é se efetivamente este serviço de táxi privado, personalizado por aplicativo, tem contribuído para o crescimento da economia nacional. Pronto, obrigado, Paulo, pelo convite e cumprimentar aos telespectadores. Respondendo à sua questão, pronto, o serviço de táxis por aplicativo tem, de certa forma, maximizado aquilo que é o serviço de transporte. E é uma mais-valia quando pensamos nesta perspectiva, porque estamos a falar da economia digital. Hoje em dia, as economias estão voltadas para isso, né? As economias precisam desenvolver de alguma forma. E quando colocamos a ideia de termos os serviços digitais, facilitam bastante, porque imagine, um serviço de táxi digital agrega muito valor, porque no conforto da sua casa ou do serviço, a pessoa quer se locomover de um ponto para outro, faz a chamada e tem toda a informação, motorista, rota, tem algumas particularidades que eu não teria acesso se, por exemplo, tomasse um transporte qualquer. Então, o grande medo que existe no mercado, isto é sentido, é se de facto haverá coexistência entre os serviços de aplicativos, de táxis e os táxis que já existem. Então, eu digo que
não há aqui necessidade de os táxis que já existem sentirem-se amedrontados por esta nova tendência. Até porque, ao invés de se sentirem amedrontados, deviam olhar isso como uma alternativa, ou deviam olhar isso como uma bênção também. Mas às vezes não há esse entendimento. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas, nós estamos a pensar que este serviço não agrega valor, mas agrega muito. E as pessoas é que simplesmente não conseguem ter este benefício, né? Então, é importante pensar isso, é importante ver que é um serviço que, de certa forma, regula, porque ele, de um lado, tem os operadores a funcionar e, do outro lado, tem os clientes. Então, de certa forma, ele consegue trazer aqui uma regulação em termos de preços, em termos das vontades, porque ele analisa aquilo que são as necessidades das pessoas que querem se locomover e aquilo que são os serviços que têm a prestar. Então, olhando nesta perspectiva, e depois penso que ainda discutiremos outras questões mais internas, olhando nesta perspectiva, podemos dizer sim, é de facto um elemento que se pode utilizar como motor para o setor dos transportes, o desenvolvimento. Muito bem. Cambango, há esta preocupação relativamente à regulamentação. O Nelson levantou aqui o facto de existirem empresas que se dedicam apenas ao aplicativo e as que se dedicam à frota de viaturas, mas há também o caso de empresas que fazem as duas coisas. Quando olhamos para a lei, o que é que se prevê? Que tenhamos empresas a fazerem as duas coisas, a criarem os aplicativos e também automaticamente as frotas, ou há que haver aqui uma separação? Ok, obrigado, Duda. Era só para deixar aqui bem claro, quando o Nelson referiu à questão da legislação, temos que ser claros em dizer que nós hoje, atualmente, para os serviços de táxi, temos o decreto 128/10, de 6 de junho, que regula o serviço do táxi personalizado. Estamos a falar deste decreto. Para aquilo que é o serviço de táxi por aplicativo, está-se a trabalhar numa legislação que se prevê aprovar no final do segundo trimestre de 2023, esta sim é que vai agregar os serviços já do táxi por aplicativo. Quero, contudo, dizer que nas outras latitudes a nível do mundo, primeiro apareceram os serviços. E essa coabitação não foi muito fácil. Não foi muito fácil. Temos exemplos de países aqui próximos. Deram uma guerra muito grande entre os sistemas. Estamos a falar dos táxis normais, os coletivos, os táxis personalizados e os táxis agora por aplicativo. Mas depois de se perceber o que é mais-valia, que uma veio agregar valor naquilo que é o serviço coletivo para a população, em função daquilo que é a manifestação, que nós já sentimos hoje em Angola. Sentimos que nós não vamos viver isso. Não vamos viver isso porque os táxis personalizados ou os táxis coletivos têm praças próprias, mas já o por aplicativo, basta termos um Android, um smartphone, conseguimos tê-lo na nossa porta. E evocou-se uma questão muito importante. Está-se a trabalhar nessa legislação e já constam as questões de segurança nesse projeto de legislação para o táxi por aplicativo. Porque é uma mais-valia. Nós conseguimos ter o controle de quem nos vai levar e quem nos vai levar ter o controle de quem é o passageiro que ele vai levar. Há esse controle todo. Mas, enquanto a gente evolui tecnicamente por esses aplicativos, os amigos do alheio também evoluem tecnicamente para derrubar e criarem outras artimanhas. Aí os sistemas e os serviços coabitarem naquilo que é a questão de segurança para termos então um serviço personalizado e coeso. Em relação à preocupação levantada aqui pelo Nelson relativamente à necessidade de haver separação, empresas que se dediquem apenas ao aplicativo e outras que se dediquem apenas às viaturas. O que é que a legislação prevê? Vai haver essa separação ou vamos assistir à coabitação de empresas que fazem as duas coisas? O projeto de legislação não inibe as empresas que criam o aplicativo de não operarem. Então, ele está aberto. O aplicativo pode ter os meios para operar. O que a gente verifica hoje a nível desse serviço, nós temos um conhecimento pelo contacto e avaliação que vamos fazendo a nível do Ministério com estas empresas, que elas têm um controle acima de 1.500 motoristas.
1.500 motoristas, vamos se não a 2.000 motoristas, 2.000 veículos. Eles têm esse controle. Então não podemos inibir as empresas criadoras do aplicativo em não terem os meios para também conseguirem capitalizar recursos e garantirem impostos de serviço ou emprego para outras pessoas que vão necessitar dele. Então, a legislação abre para isso. Muito bem. Sim, Paulo, falando desta questão da regulamentação, importa saber que ainda ela é fraca na questão do controle das práticas de gestão. O que acontece? Este é um negócio, é um mercado pequeno. E sendo um mercado pequeno, as empresas querem se isolar o máximo possível para terem maiores rentabilidades. O que acontece? Recentemente já ouvi isso, não sei se percebeu. As empresas criam um conluio. Por exemplo, eu faço um acordo com o Paulo no sentido de baixarmos os preços para que a Inácio desapareça. Dumping. Por exemplo, exatamente, está a acontecer muito isso, dumping. Então, é necessário que haja regulação própria das práticas de gestão, porque nós não conseguimos controlar a rede digital como tal, porque tem muitos algoritmos. Né? Eu não vou controlar um algoritmo, mas eu consigo controlar a prática de gestão. Eu consigo ver a tendência do comportamento daquela empresa, onde vai. Então, é muito importante realçar que o mais importante é proporcionar o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas, pronto, o serviço é bonito e oferece conforto, mas as pessoas querem pagar um preço justo. Então, quando existem práticas como estas, é só para encarecer, porque ela deixa o preço, as outras desaparecem, depois ganham poder de monopólio e sobem o preço. Então, de certa forma, nós temos que ver que existe muito mercado e quanto mais empresas desta natureza entrarem, melhor. Para quê? Para a manutenção do preço. Nelson, e essa questão do preço acaba por ser uma das grandes preocupações dos clientes que fazem uso do aplicativo para as corridas. Como é que avalia essa questão dos preços? Eles não são uniformes. Cada empresa pratica o seu preço em função da corrida. Sim, cada empresa pratica o seu preço em função da corrida, em função também da sua prática, não é? A prática interna. Mas os aplicativos vieram dar aqui, vieram regulamentar aqui alguma coisa, não é? Porque vieram dar alguma justiça. Porque há alguns anos atrás, apanhar um táxi personalizado não era para qualquer um. Okay? Sair da Mutamba, por exemplo, até ao Quilamba, já se pagou a 18 mil kwanzas. Okay? Hoje o aplicativo o que é que faz? Faz uma simetria entre a quilometragem e o tempo. Algumas fazem só por quilometragem, outras fazem esse binômio. Então, ela vem dar aqui, baixar um bocadinho. Mas qual é o mecanismo que vocês utilizam para estabelecer o preço? Bem, isso está-me a perguntar como empresa ou como aplicativo, porque eu não gostava de saber. Eu se, por exemplo, for um cliente que quer sair daqui, do Camama, para o centro da cidade, cobram-me, por exemplo, 8 mil kwanzas. Sim. O que eu queria perceber é que tipo de avaliação foi feita para que se estabelecesse este preço de 8 mil kwanzas? Ok. O táxi personalizado é um serviço exclusivo. Não é bem um luxo, não é? Mas é algo que deve-se considerar, assim, em termos sociais, de sociedade média alta. Ok? E é um serviço que lhe tira do seu posto, do local onde está, até o destino. Ou seja, não há paragem no meio e tu vais andando, não. E tem, no meu caso, por exemplo, como Inácios, a Inácios Serviço de Táxi Personalizado, nós temos a licença emitida aqui pelo Ministério do Transporte, que é táxi personalizado a percurso. O que é que isso significa? Eu tenho uma tabela de preço que vai regulamentar do ponto A ao ponto B e fazer essa estimativa. O que é que tem por trás disso? Uma empresa de táxi personalizado tem vários custos aqui por trás, ok? As empresas, além de terem legalmente constituídas, elas devem pagar os impostos, não é? Elas devem pagar a segurança social, o IRT dos seus funcionários. Tem a manutenção, que é, no fundo,
Por isso é que muitas empresas que fazem aqui o serviço dos aplicativos não têm os carros, não é? Porque eles estão especializados, eles gastam, o seu know-how está muito concentrado naquilo que são as tecnologias. Então eu me concentro naquilo que são os transportes e as pessoas. Okay. Mas o estabelecimento do preço é em função da quilometragem ou do tempo? No caso da sua empresa? É em função da quilometragem, ou seja, é em função do perímetro, ok? Por exemplo, daqui à cidade são 30 quilómetros. Então, nesse intervalo há uma taxa regulamentada da empresa, por exemplo, 7.000 kwanzas, 6.000 kwanzas, 5.000 kwanzas, e é muito de acordo com a quilometragem. Cambango, a legislação vai acautelar isto porque se a Inácios cobra este valor, por exemplo, de 7.000 kwanzas daqui para o centro da cidade, pode surgir uma outra empresa que cobra 10, 15, 20. Essa questão dos preços, quando olhamos para a legislação que está a ser trabalhada, está acautelada? Essa questão dos preços está a ser acautelada. Está a ser acautelada para evitarmos mesmo esta especulação tendente no mercado. Cada uma vem e aplica o seu preço em função da sua metodologia de cálculo. A legislação está a cautelar isso. Antes da sua aprovação e divulgação, sentaremos com as empresas para, então, partilharmos aquilo que é o resultado final que vai para a aprovação. Então, gostaríamos de garantir que essa questão está cautelada. Mas vamos ter o quê? Uma espécie de preços iguais para todas as empresas? Porque depois, do lado do cliente, o cliente não ganha, de facto, aquilo que seria a concorrência. Né? Vamos supor que determinada fórmula seja diferente. Não tenhamos preços exatamente iguais. A dada altura, eu como cliente vou ter a possibilidade de escolher aquela empresa que pratique um preço mais adequado ao meu bolso. Não é? Portanto, daí eu perguntar se os valores ela seriam... está a ser feita na base daquilo que são os custos operacionais da empresa, Perfeito. tendo em conta e tendo em vista o poder de compra do cidadão. Perfeito. Okay. Eu queria Fora disso, não conseguimos. Eu queria também, e eu acho que quando a legislação tiver, né, e quando reunirmos, vai ter que ter também aqui alguma atenção com relação ao tipo de carro, ok? A qualidade do meio determina também. Não é? E isto é como nos restaurantes, ou seja, não vale a pena andar aí a praticar preços muito baixos, que é por aí que vais ter o restaurante cheio. Isso aí pode ser uma faca de dois gumes. Então, na nossa classe, há clientes que não querem determinado tipo de carro, ok? Eles não querem, por exemplo, sem menosprezo aqui, não querem um Suzuki Alto, mas querem, por exemplo, um Audi. Obviamente vai pagar mais caro e eles pagam por isso, ok? Porque o poder para comprar um Audi, não é 10 vezes mais caro do que de comprar um carro mais econômico. Então, esse é um aspecto também que deve-se ter em conta, porque existem clientes e clientes. E a sociedade é feita de vários estratos sociais, disse bem. A nível de isso, o aparecimento das empresas de táxi personalizado não vai beliscar aqui os nossos táxis convencionais. Não, de maneira alguma. Nós temos, Luanda tem mais de, se calhar, 10 milhões de habitantes e todos nós somos poucos para contribuir da melhor forma para a locomoção sadia a nível da nossa província. Nelson, nessa questão dos preços, percebe-se aqui que há toda a necessidade de satisfazer, não é, os clientes, os utentes. Mas, quando se olha para esta variação de preços entre empresas, fica-se com a sensação de que é preciso uniformizar os preços. Qual é o caminho que temos que seguir? É preciso definir um preço mínimo e um preço máximo em função das várias categorias. Por exemplo, temos o econômico, o conforto e tudo mais. É preciso que se regule isso, o preço mínimo e o preço máximo, porque as empresas têm estruturas de custo totalmente diferentes. Sim. Agora, se nos basearmos na estrutura de custo de cada empresa, os preços continuam assim, a oscilar. Então, o objetivo é, conforme disse no princípio, é proporcionarmos o máximo possível de bem-estar na economia.
e isso se proporciona com regulamentação. Então, se definirmos um preço mínimo e um preço máximo, estamos a colocar limites, porque é necessário que o órgão competente que o Estado indica regulamente isso, porque senão parece uma casa da mãe Joana, onde cada um entra e inventa os seus preços. E depois, temos que ver uma coisa, temos que saber, estas empresas que entram efetivamente agora, será que elaboram um estudo de viabilidade ou estão a imitar negócio? Exato. É uma coisa que devemos saber, porque nem todas as empresas que estão a entrar são sérias. Então, precisa-se criar um filtro para ver quem realmente tem motivação de investir no setor. A pessoa precisa amar aquilo que vai fazer. O que está a acontecer? Eu vejo, não, Inácios abriu, tem a Inácios, prontos. Eu agora, o que é que eu vou fazer também? Procuro um aplicativo qualquer. Como eu já sei os preços que o Inácio pratica, eu sigo a mesma linha de pensamento do Inácio, pronto, já estou no mercado. Depois de 2 anos até muito, depois de 3 meses já fico com problemas sérios. E depois eu coloquei expectativa nos outros, porque eu empreguei algumas pessoas. Já imaginou uma pessoa que ficou muito tempo sem emprego, fica empregado, depois de 3 ou 2 meses já o despeço. Então isso cria um grande mal para a economia. Então é necessário filtrar, criar-se uma estratégia de funil. Prontos, existem estas, agora vamos afunilar todas elas, vamos ver quem passa. Aquelas que passam efetivamente, que cumprirem todos os requisitos necessários, são aquelas que ficam. E depois, outro contributo que gostaria de dar aqui, em relação aos motoristas. Eu acho que nós devíamos ter não diria empresa ou instituição, que certificasse os motoristas e os veículos que entrassem nestas plataformas, para que houvesse maior controle. Porque o que está a acontecer? Há muita campanha. Hoje, a Yang, o IT, mandam aqueles agentes publicitários nas ruas, encontram-me num posto de combustível, para senhor, quer fazer dinheiro? Quero fazer dinheiro. Cadastre-se. Nem sabe, nem tem noção de quem é o Abraão. Então, por isso é que estamos a ter esses problemas todos. Agora, se estas empresas recebessem os veículos, ou os motoristas e os veículos, de uma outra empresa de especialidade, que filtrasse todos esses males, então estaríamos num bom caminho. Porque teríamos veículos com qualidade e motoristas aceites. E depois podíamos aqui buscar responsabilização. Imagine que eu faça parte da empresa que forneceu os motoristas a Inácios. Se a Inácios enveredar no sentido de querer ter também os motoristas. Então, se um dos meus motoristas comportar-se mal ou por alguma razão houver um sequestro ou coisa parecida, a Inácios tem como responsabilizar o Abraão. Então, assim ficamos melhor organizados, porque de um lado eu me especializo em cuidar e garantir que eu entregue motoristas de qualidade, e do outro lado a Inácios fica à vontade a gerir o negócio. Muito bem visto. Olha, é um modelo de negócio interessante. É bem visto. Constituo uma entidade de compliance, não é? Que vocês, donos dos aplicativos, contratam, e eu vos forneço, portanto, perfil adequado, ou pessoas com perfil adequado de acordo com as vossas necessidades. Exatamente. Cambango, é uma das grandes preocupações de quem utiliza estes serviços de táxi personalizado e por aplicativo. Segurança. Nós, muito recentemente, aqui em Luanda, assistimos casos de pessoas que foram sequestradas, motoristas alcoolizados, carros sem o mínimo de condições para exercer essa atividade. Como é que se vai resolver isso? A princípio, não serão licenciados veículos que não passarem por uma expensão. Primeiro, estes veículos devem ser inspecionados, segundo a legislação, aprovarem nesta expensão, daí o licenciamento do veículo. Segundo, para a questão das empresas, as empresas devem ter alguns requisitos, dentre eles uma questão de idoneidade quanto ao negócio. Levantou-se aqui uma questão muito importante e pertinente, porque depois o que é que isso gera? Frustração. Abres a empresa, não se tem um contacto exato de como é que a empresa surgiu, a capacidade financeira de resposta da empresa, é emitido logo a licença da empresa, a empresa consegue empregar por aí
20, 15 funcionários, depois de 2, 3 meses, a empresa pica, vai para a falência, atira gente no desemprego, gerando frustração. Daí, nós estarmos a cautelar essa questão na legislação com relação àquilo que disse o economista Braião quanto aos estudos de viabilidade das empresas, a idoneidade financeira da empresa, não é? A maturidade de negócio dos próprios sócios gerentes da empresa. Já dentro daquilo que é o processo de simplifica, vamos avaliar isso tudo para conceder às empresas a correspondente licença de atividade. A questão de motoristas, hoje nós falamos e foi levantada uma situação muito boa, que a gente acaba colhendo essa experiência, que seria bom que as empresas que estão a entrar agora para o serviço de aplicativo colhessem. Vai ser uma mais-valia. Aí está a questão de, muitas das vezes, não se ter em conta os antecedentes do motorista. Neste jogo, que nós já falamos aqui atrás, com relação a este nicho na nossa economia, eu posso, até certo ponto, criar um furo na empresa do Nelson. O Nelson vê que eu sou um mau caráter, despede-me e eu vou logo à empresa do Abraião. Daí a necessidade de controlarmos antecedentes criminais segundo a lei destas pessoas para termos uma noção exata de quem é quem, para evitarmos a todo tempo essas questões que estamos a vivenciar. É um facto exato, a questão dos raptos, essas coisas todas. Daí estarmos a trabalhar afincadamente para garantir isso. Temos o envolvimento também da DTSR, não é? Que os serviços de polícia, não é, segurança, para ajudarem-nos nesta questão com relação até os horários de circulação dos veículos, porque não é fácil, podem crer que não é fácil, mas todos juntos conseguimos trabalhar em prol de uma plataforma una, boa e satisfatória para o cidadão. Nelson, no caso concreto da sua empresa, quais são os mecanismos que vocês utilizam para integrar motoristas? Primeiro. Depois, em relação à própria qualidade, segurança das viaturas. Como é que tudo funciona? Olha, é uma pergunta muito pertinente. Eu, como dizia no princípio, nós estamos há 4 anos e naquilo que sob o nosso estudo de mercado, nós temos os primeiros 5 anos para poder estabilizar-se como empresa, ok? E uma das grandes questões nesse segmento tem a ver com as pessoas, tem a ver com os motoristas. O sucesso desta atividade está fundamentalmente nas pessoas. E desde esses 4 anos todos fomos sempre criando mecanismos. Nós temos uma estrutura como empresa, temos recursos humanos que faz a seleção, ok? O recrutamento e seleção do pessoal, não é? Aferindo se tem a habilitação profissional para o efeito, ok? Tenha um currículo, tenha uma habilitação mínima exigida na empresa, tem que ser Nós estamos a fazer um serviço personalizado e o nosso nicho de clientes são pessoas que letradas, não é? São pessoas que têm algum conhecimento e precisam ter esse conforto também do próprio motorista. Daí que, para alguém entrar para a Inácio, deve obedecer esses critérios todos. Fazer a candidatura, ser submetido aos testes de conhecimento, teste drive, uma entrevista, e depois os melhores são selecionados, então, para uma formação interna, ok? O que nós denominamos o on-job, né? As formações on-job, no sentido de responder da melhor forma com os nossos clientes. Digo isso por quê? Porque nós estamos numa sociedade, nós estamos num mercado que eu sinto-me às vezes lesado, entre aspas, quando num setor que eu tento me organizar,
e disse no princípio, existe a legislação. Ou seja, em termos de estrutura, o nosso país tem normas, tem regras. Quando nós fizemos o estudo de viabilidade desse negócio, disseram-nos, olha, primeiro tem que constituir a empresa, depois tem que se dirigir ao Ministério do Transporte, que é o Ministério de tutela, as documentações são essas, depois tem que ir essa questão da expensão. Não, é inadmissível, como é que nós hoje temos plataformas de aplicativos que fazem, e disse bem o nosso economista, encontram-te na rua, até abordam-te e fazem aí a inscrição. Não sabe se essa pessoa tem capacidade para fazer essa atividade. E eu não posso, eu que me organizo, não é? Ver o setor em que me encontro a ser invadido por entidades, pessoas particulares que não estão preparados. Minam aquilo que é o meu bom trabalho. Por quê? Porque já fui deparado muitas vezes e disseram assim, olha, apanhar táxi personalizado agora é um risco, não é? Porque apanhei por aplicativo e fui assaltado. Tadinho de mim, eu não assaltei, mas as pessoas do meu setor estão a fazer isso. Então alguns vão deixar também de fazer, de apanhar o meu táxi por conta disso. Então há essa necessidade de quem de direito regulamentar. Agora em Moçambique, eu vi uma matéria agora em Moçambique que houve a suspensão, acho, de uma das operadoras de táxi por aplicativo por concorrência desleal. Não é? O que a concorrência desleal aqui tem as empresas que constituem, pagam os seus impostos e fazendo aqui uma incursão naquilo que é a nossa pergunta central de como os serviços de táxis privados podem contribuir para a economia nacional. A contribuição da economia vem essencialmente do pagamento dos impostos. Exatamente. Ok? Esmagadora maioria das pessoas que fazem o táxi personalizado são privados. São privados, não estão aliados nem filiados a empresa alguma. Então é uma atividade que fazem, tem os seus benefícios, não é? É como dizem, está a bater, não é? Agora é o negócio que está a dar, mas não pagam nada ao Estado. Ou seja, existe aqui uma grande fatia que o Estado não consegue arrecadar os impostos. Então há essa necessidade de, primeiro, quem vai fazer o táxi por aplicativo tem que obedecer os seguintes critérios. Não pode, por exemplo, um particular vir fazer a inscrição. Ou se afilia a uma empresa, ou cria uma empresa, ou criar a empresa não é uma coisa do outro mundo. É uma questão de organização e nós devemos pautar por organização. Pelo menos a Inácio não abdica disto. Em termos organizativos, nós pagamos os impostos, pagamos todas as taxas. A nossa expensão da polícia hoje está com um aparato em termos de equipamento invejável, em que os carros vão lá, para a atividade de táxi personalizado, vão lá, estão inspecionados, é visto o pneu, a travagem, e depois só assim te emitem a licença, não é? ou o documento da expensão que vai lhe possibilitar ter a licença. Quantos hoje têm a licença? Ninguém, quase ninguém. Mas há uma proliferação. Então é preciso haver essa regulamentação a partir das empresas de aplicativos, porque elas não podem estar a inscrever todo mundo. Pois, Pascoal, quando começam a surgir singulares, eu se tiver o meu carro, vou, inscrevo-me numa destas empresas e passo a desenvolver a atividade de táxi por aplicativo, sem passar por todos esses elementos que foram aqui avançados pelo Nelson, como a inspeção, não conseguimos ter a ideia de quem é o motorista. Como é que nós podemos resolver isso? Bom, é difícil poder pôr um travão se o modelo que permite a essas pessoas que são abordadas sem um compliance prévio para apurar o cariz da pessoa relativamente à honestidade, se tem antecedentes criminais ou não, se ele se pode agregar a uma plataforma dessa forma, por esse meio que nós especificamos. As plataformas que operam nesses moldes deviam ser fiscalizadas, deviam ser, para além da fiscalização, das duas formas em que temos o serviço de táxi. Empresas que têm puramente aplicativos
Neste modelo de operação, quando os utentes, ou seja, os proprietários das viaturas, fazem adesão a esse serviço, devia ser garantido que eles apresentassem a documentação correta, que pudesse, a partir daí, garantir que, de facto, sejam pessoas de idoneidade reconhecida para fazerem o tipo de serviço que se propõem fazer. Agora, é necessário... O mesmo em relação às viaturas, não é? Pois, mas está aí, as viaturas só operam porque existe uma plataforma que dá suporte a este tipo de serviço. Ou seja, há uma plataforma que permite que eles possam ingressar nesta plataforma e depois essa plataforma divulga os serviços e os clientes precisam de um determinado serviço, é um serviço que está disponível, contratam esse serviço. Ou seja, a atuação não deverá ser, porque não tem como eu procurar todos os proprietários das viaturas e de alguma forma, regulá-los. Teria que ser feito na própria plataforma que os congrega e que os põe em contacto com os clientes. Porque é daí que elas expõem os clientes a essa possibilidade de perigo, de insegurança. Ou seja, se nós não tivermos previamente um processo de triagem para aferirmos e definirmos quem é quem, então expomos todo um leque de clientes a uma série de possíveis situações que os põem em situação de insegurança. No modelo de operação que nós temos, isso é bem diferente, até porque hoje o modelo que opera, com que nós operamos, portanto, é para o serviço público, serviço coletivo. Entretanto, a plataforma que temos é bastante versátil. Nós podemos agregar outras plataformas, até porque existem artefatos tecnológicos que permitem a integração entre diferentes sistemas, por formas a, com os nossos passes, os utentes poderem usar nas mais variadas plataformas. Ou seja, os passes são emitidos por nós, existe entre a nossa plataforma ou a nossa empresa e todas as outras plataformas de táxis uma integração que vai permitir que um determinado cliente que possua esse passe poder apanhar um táxi que esteja, portanto, registado naquela plataforma e fazer uso desse passe. Mas previamente essa pessoa fez um cadastro connosco. Portanto, há todo um conjunto de informação que nós detemos. Portanto, essa integração é possível? É totalmente possível. É totalmente possível. Nós já tivemos algum avanço. É interessante que, há bocado, quando se falou de se não haveria a possibilidade de haver alguma clivagem entre os modelos tradicionais de táxi versus, portanto, esses por aplicativo. É interessante que o modelo de táxi coletivo no azul e branco surgiu uma aplicação. E nós já tivemos a interagir no sentido de, portanto, fazer essa integração com esta aplicação. Sim. Sim. Ainda. Eu queria perguntar ao Abraão, quando olhamos para essa problemática, o Nelson falou há pouco da questão do pagamento de impostos. Okay. Quando as empresas que operam os aplicativos permitem que qualquer um se inscreva e automaticamente tem habilidade para desempenhar-se esta atividade, ela acaba por não pagar impostos, no caso deste singular. Aí estamos perante uma situação em que a nossa economia perde. Sim. Eu diria aqui que é preciso formalizar o informal. E tudo começa do início do processo. As empresas que absorvem esses transportes deviam estar regulamentadas no sentido de fazerem, ou seja, efetuarem retenção na fonte imediatamente, porque a economia, nós estamos num âmbito de pensar na diversificação econômica. O país precisa de receber dinheiro de todos os cantos. Então,
Quem é o proprietário? O proprietário da viatura pode ser uma empresa ou uma pessoa particular, mas é preciso que haja licenciamento para tal. Se pensarmos que uma das condições necessárias das empresas e dos aplicativos será considerar que aquela viatura deve estar licenciada para o ato, já estamos a ver aqui que o Estado arrecada a receita, porque ele obrigatoriamente precisará ir licenciar a viatura. Exatamente. Então já estamos a ver que aqui começa já a entrar a massa. Mas a nossa realidade, o que é que mostra? Estes particulares que entram para a atividade por via dos aplicativos, pagam impostos? Não pagam. Não estão licenciados. Não estão licenciados. O que é que acontece? Hoje por hoje, estas empresas de aplicativo que entram, por isso é que eu digo que algumas só estão a imitar. A maior preocupação deles é o quê? É ter uma base maior de motoristas e clientes, para depois fazer o jogo do algoritmo aí dentro. Depois começa a ver aquelas situações, final de semana o preço é outro e não sei se é o quê. Mas para a economia não interessa isso. Para a economia interessa organização. Então, vamos fazer assim. Todas as viaturas que estiverem numa plataforma devem estar licenciadas, certo? Certo. Agora, quem conduz a viatura é o motorista. O motorista precisa ter segurança, Paulo. O que é que acontece? O boss coloca a viatura na plataforma. Se a esposa dele aconselhar, amanhã despeça o Mingo. Para Mingo, já não te quero, sai. Não há segurança, isso não é emprego, é trabalho. Então, nós temos que garantir que os motoristas tenham emprego. E ter emprego o quê? Organizar as coisas. Pronto. Eu, se licencio a viatura, é porque já estou a enveredar por uma medida formal. Se é uma medida formal e eu dou emprego ao motorista, desta forma, o sistema necessariamente não será que ele tira um dia. Não, negociamos, você terá salário. Porque os motoristas, quando têm dia, depois não fazem muita coisa. Você diz, não, você terá salário. Com o salário pagará o quê? Segurança Social, IRT. É isso que queremos. Estas contribuições, quando pensamos numa única pessoa, parece nada. Mas se multiplicarmos, se por pessoa forem 5.000 kwanzas, mês, multiplicarmos por 1 milhão de pessoas, vê o que vai dar, Paulo. Conseguimos resolver problemas de certos municípios. Então, devemos pensar na economia nesta perspectiva, para então podermos arrumar. O mesmo pode acontecer, por exemplo, com os azul e branco. Por que os bosses pensam que devem ter só esse tipo de contrato assim, de minuto? Ele é alguém que eu lhe uso hoje e amanhã posso descartar. Não, podemos considerar que essas pessoas são chefes de famílias e precisam de segurança no trabalho. E esta segurança que precisam no trabalho, a forma como organizaremos o licenciamento produz receitas para a economia. O pagamento dos impostos destas pessoas produz receitas na economia. As pensões. Exatamente. O que se precisa garantir aqui é que as pessoas sintam o efeito do pagamento dos impostos. Porque muitas pessoas só não pagam impostos. Pronto, alguns não pagam porque não gostam mesmo de pagar. Mas outras pessoas não pagam porque não vem o benefício. Então temos que ter boas estradas. Para quê? Para diminuir também, para reduzir o custo do transporte. Porque, às vezes o custo do transporte só é alto por causa disso. Eu coloco a minha viatura na via, é nova, Paulo. Depois de 3 meses já começa a ter problemas de amortecedor, dor de cabeça. Boss, a viatura aqui está com problemas. Então depois o que acontece? Eu apanho aquele espírito, em economia chama-se espírito animalesco. Eu já não quero investir. Pego naquela viatura, vendo, quem sofre? Aquele motorista. E o motorista não está sozinho. A família dele sofre, porque ele é o chefe de família que traz dinheiro para a família. Se pensarmos nesta linha de pensamento, estamos a ver que a esposa também tem os seus pais. E às vezes aquele dinheiro que o motorista trazia proporcionava aquela continuidade de satisfazer as necessidades da família toda. Já estamos a entrar em colapso. Portanto, é preciso contratos formais. Exatamente. Entre o que chama boss, não é? O boss. O proprietário da viatura e o motorista. Exatamente. E eu acho que a entidade reguladora deve mesmo estar atenta em relação a este quesito. Todas as viaturas, em princípio, devem estar licenciadas, porque o que acontece? Há uma informação diferente. Por exemplo, se estivermos a falar dos azul e branco, estamos a falar só a associação dos taxistas, a aliança delas todas. Registram que controlam mais de 28.000 membros, mas numa matéria do jornal Expansão, assustei, vi que em Luanda só tem registrado, licenciadas 4.000 viaturas. Mas, Paulo, diariamente nós vimos quantas viaturas na via. Se pensarmos
que estas viaturas fossem todas elas licenciadas, não seria um benefício grande para a economia e seria este ponto que faltava para contribuir ao aumento do produto interno bruto. Temos que sair do petróleo e pensar que dentro temos muito dinheiro que estamos a perder. Só nos falta organização, um plano bem integrado, para que consigamos então ter estes ganhos todos. Muito bem. Cambango, o Ministério tem estado atento a essas preocupações que foram aqui levantadas pelo Abraham relativamente a, por exemplo, a formalização dos contratos dos motoristas, quer dos azuis e brancos, quer dos táxis personalizados, dos que agora estão na moda, não é? Por aplicativo, porque onde é que se encontra aqui efetivamente a preocupação? Um singular que decide colocar a sua viatura para o serviço de táxi por aplicativo, ele acaba por não ter um contrato formal com o motorista dessa viatura e pode despedi-lo se quiser. Quando quiser. Quando quiser, exatamente. Como é que se pode acautelar isso? Paulo, olha, para os azuis e brancos já foi muito mais difícil. Muito mais difícil. É só para dizer que o serviço do táxi coletivo ocasional de passageiro, agora com aquilo que é a passagem de competências para os governos provinciais, eles estão todos sob a responsabilidade dos gabinetes provinciais dos transportes, tráfego e mobilidade urbana. Exatamente. Tem o Ministério, ou agora a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a regular isso, mas o maior controle daquilo que é o licenciamento está sob a responsabilidade dos gabinetes provinciais de transporte, tráfego e mobilidade urbana. Só para dizer que hoje já há um serviço muito apurado a nível dos gabinetes provinciais dos transportes para controlarem a fiscalização e o licenciamento destes meios. Há maior rigorosidade agora naquilo que é o licenciamento dos azuis e brancos. Com relação à legislação que está a ser apurada, levantamos aqui alguns pontos como se os meus colegas de painel já tivessem dado uma espiada na regulação em curso, para dizer, Paulo, que já está cautelada esta questão do contrato, mas contrato de trabalho de facto. Pois. Contrato de trabalho de facto. Outra situação também tem a ver com a idade do veículo. A idade do veículo também está cautelada. E a questão da formação específica do motorista para a aquisição da carteira profissional. Implica dizer que no ato em que a empresa ou do aplicativo for para lá para, então, regularizar a sua atividade, deve fazer fé e prova desses procedimentos todos. Caso contrário, teremos um mercado muito fechado e serão esses poucos bem regulamentados e organizados que vão contribuir para o PIB do país. E a fiscalização deve ser feita na base daquilo que é a regulamentação. Só assim teremos frutos sobre isso. Mas ainda assim gostaríamos de dizer que a DTSR e os gabinetes provinciais de transporte, tráfego e mobilidade têm feito um trabalho aturado naquilo que é a desmantelação de táxis ilegais. Estamos a falar a nível do país. Temos muito. E em estado técnico péssimo. Se formos dar uma voltazinha a nível de Luanda, na Baixa de Luanda, e vermos a qualidade de carros que estão aí a fazer, Baixa de Luanda Ilha ou Porto Ilha de Luanda, vamos ter uma noção mínima do estado daqueles veículos. E estes veículos aqui, só para estarmos aqui alinhados, não fazem parte de nenhum aplicativo. É para sermos claros, não fazem parte de nenhum aplicativo. Esses veículos uniram-se na altura em cooperativas e nas reuniões que a gente teve com a DTSR, deram o nome de cacumbas, não é? São veículos que surgiram aí como abelhas e foram logo, proliferaram. Então, de formas a organizar esse serviço, tivemos um trabalho aturado com essas pessoas, pedimos, a exemplo de outras realidades a nível do mundo, que eles se organizassem em cooperativas. Foi o primeiro passo que a gente teve, que eles se organizassem em cooperativas e
e nós, na altura, licenciássemos as cooperativas para termos o controle exato destes meios. Muitos acabaram por fugir e outros uniram-se e criaram cooperativas. Se vermos a nível de Angola, temos várias cooperativas de transporte hoje. Temos várias cooperativas. Isso só para tentarmos ter o controle exato daquilo que já estava criado. Uniram-se em cooperativas, foram licenciadas algumas cooperativas com os requisitos todos formados à base do decreto que eu já disse atrás, que é o 128, e assim começamos a ter um controle mínimo desses serviços. O que é que foi dando? Muitas dessas viaturas iam para a expensão e já não saíam. Iam para a expensão, estavam reprovados, ou é a mola, travões fora do normal, assentos, conforto nenhum, e foi-se abatendo essas viaturas. Um outro exemplo prático que se foi aplicando aos azuis e brancos, não era permitido a entrega de nenhuma licença a nível de Luanda pelo gabinete, na altura o Gabinete Provincial de Transporte, Tráfego e Mobilidade Urbana, na Chicala. Só se entregava a licença mediante a visualização do meio. O meio tinha que estar no parque, naquele campo que está ali. Este era um dos exemplos que nós vivemos à base de Luanda. Verificava-se o meio, mesmo depois de ter vindo o documento da expensão. Ok. A equipe técnica do Gabinete Provincial ia para lá, verificava o meio. Esses pneus não estão em condições, mas tem aqui essa ficha de expensão. Esse vidro não está em condições, tem vidro fumado, não tem direito à licença. Reprovava mesmo no local. Muito bem. Reprovava no local. São todas essas práticas boas que nós devemos continuar a ter para conseguirmos manter o controle desses serviços. Se a gente abrir mão disso, não temos hipótese. Muito bem. Nelson, a Inácios, paga impostos? Todos. Aí, só para ter ideia, e está aqui o Abraião, né? Aqui, o que o Estado perde da maioria dos que não pagam imposto? A Inácios paga impostos de acidente de trabalho, ok? Porque nossos trabalhadores têm um contrato de trabalho e a legislação prevê a nível da Lei Geral do Trabalho, e nós somos da via, né? Estamos na via, estamos constantemente, permanentemente com risco associado. Quando não somos nós a acidentar, nos acidentam e assim, ok? Então há essa necessidade da proteção da vida, não só dos nossos clientes, mas também dos nossos trabalhadores. A pagar isso é um imposto que vai para o Estado. Pagamos também segurança social de todos os nossos colaboradores. Só para ter ideia, nós temos colaboradores há 4 anos, desde a existência da nossa empresa. Ok? E temos também, também contribuímos quando nós vamos fazer a expensão a nível exatamente aqui do Ministério do Interior, temos uma taxa associada de 16 mil kwanzas por veículo. Repara o que o Estado perde, não é, da imensidão de táxi que nós temos. A pólice de seguro do próprio veículo. Nós pagamos os seguros contra todos os riscos. É importante isso, e é algo que poucos não têm essa cultura. Mas o porquê que a Inácio faz isso? Porque durante esses 4 anos nós tivemos também crescimento, maturidade. Não é? Então, como é que um boss vai investir 7 milhões de kwanzas para comprar um Suzuki Auto, um Expresso, um Desire ou qualquer coisa, não é? E não paga 300, 400 mil kwanzas para ter o bem, não é, assegurado, pelo menos no período do retorno do investimento. Vamos fazer uma responsabilidade civil. A responsabilidade civil vai salvaguardar o bem de outrem, né? E o teu bem, como é que fica? Às vezes tu vais dar o carro a um rapaz e em uma semana tem um acidente e o bem todo, só de seguros, não é? Nós gastamos, investimos, acho que não é um gasto. É investir. É um investimento.
E eu tenho muito... É algo que nós não abdicamos, porque nós temos benefícios disso. Nós já tivemos retorno das nossas seguradoras de bem totalmente novo, reposição do bem. Deu perda total e a seguradora devolveu. Nisto também o Estado arrecada, porque quando nós pagamos a pólice, há lá o imposto associado a isto. Pagamos também a licença aqui do Gabinete de Tráfico e Mobilidade Urbana, né, do Governo Provincial. São 28 mil kwanzas por veículo. Ok? Imagina, quando fazermos esse efeito multiplicador, quanto é que... Estás a ver? E, então, há essa preocupação. A nível da Inácios, nós temos esse cuidado e os nossos clientes conseguem compreender na questão do preço. Não que o meu preço seja mais alto, nem mais baixo, mas é um preço justo de acordo com aquilo que são as garantias que nós fornecemos. Muito bem. Daqui a pouco vamos terminar. Antes eu queria ouvir do Pascoal Fernandes um pouco mais sobre este projeto Bilhética Integrada. Ele já está a funcionar. Queríamos perceber como. Já. Eu, por exemplo, se precisar ter acesso a um desses bilhetes para poder beneficiar dos serviços integrados dos transportes públicos, o que é que tem que fazer? Se quiser ter acesso a um desses bilhetes, ainda vai ter que esperar um bocadinho. Nós temos 3 lojas, uma delas ali na Mutamba, a primeira na Mutamba, junto ao terminal de autocarros e por trás do Governo Provincial. Sim, sim. Portanto, vê que está ali perto do terminal de autocarros. Depois temos uma outra no Porto, ali no terminal, no embarcador dos catamarãs. Ok, sim. Depois, então, próximo a este modal, próximo aos catamarãs. E depois temos outra ali na Ponta Amarela, em Viana, na estação de caminho de ferro. Então está próximo do outro modo de mobilidade, que é o caminho de ferro. Ou seja, nós estamos espalhados um bocado por onde temos os autocarros, onde estamos próximos dos catamarãs e onde estamos próximos do comboio. É isso que eu queria que explicasse aos telespectadores, que com este bilhete eu consigo andar de comboio, exatamente, de carro, daí eu estar a falar da localização da estratégica das lojas próximo a estes modais. A ENBI vai emitir os passes. Atualmente, o sistema de bilhética eletrónica está instalado na maior parte dos autocarros. Quem apanha, quem ficar atento, vai perceber que existe ali um equipamento de cor de laranja, e que as pessoas fazem pagamento ainda neste modelo atual. Portanto, bilhética eletrónica, as pessoas fazem o pagamento ao cobrador e o cobrador tem um passe que, portanto, apresenta ao validador, a este equipamento, e um torniquete permite que a pessoa faça o ingresso ou o embarque ao outro carro. Nós, quando começarmos a emitir, na realidade já emitimos cerca de 300 passes cá em Luanda e 100 na Huila. Tem estudantes que têm estado a utilizá-los numa perspectiva de nós testarmos o sistema de ponto a ponto. Pois. As pessoas vão poder, depois, ter cada um o seu passe e vão apresentar esse passe ao validador e poder fazer o seu ingresso. Com o mesmo passe vão poder apanhar o comboio, vão poder apanhar os catamarãs e nessa perspectiva de integração vão poder usar os táxis coletivos, os azuis e brancos e se calhar o Inácio aí também. Depois vamos conversar um bocado a volta dessas possibilidades. A janela está aberta para a integração dos serviços de táxi personalizado e até por aplicativo. Perfeito, completamente. Muito bem. Bom, antes mesmo de terminar, vou colocar aos 4 a grande questão do programa de hoje, começando pelo Cambango, para perceber se é possível termos estes táxis personalizados e por aplicativos a contribuírem para o crescimento da nossa economia. É possível, Paulo. É possível, sim. O essencial, acima de tudo, é tirarmos do informal esses táxis e passarmos eles para o formal. Daí teremos um contributo muito grande para aquilo que é o produto interno bruto e a criação de empregos. Precisamos apenas de ter coragem suficiente de enfrentarmos isso, tornarmos aquilo que é informal para formal. Aí sim estaremos em condições de dizer que é verdade que sim. Uhum. No caso do Nelson, lá Inácios, já tem contribuído para o crescimento da economia. Já, e fazemos aqui o apelo para que ao mesmo nível de nós, porque vai nos obrigar a ser cada vez melhor
e também, e consequentemente, vai traduzir mais receita para o Estado, mais empregos, ok? Nós nos regozijamos porque sentimos que hoje estamos a ajudar na economia nacional. Já agora, são quantos colaboradores que aí nessa? Nós temos 43 colaboradores. 43 colaboradores e com uma planificação de chegarmos até os 70 colaboradores ainda este ano. Muito bem. Pascoal, como é que estes serviços integrados podem fazer crescer a nossa economia? Como eu disse no início, a mobilidade é daquelas necessidades que temos e que servem como uma ferramenta grande para alavancar a economia. É que se não existir a possibilidade das pessoas se locomoverem, a economia fica estanque também. É só sentirmos quando há alguma oscilação nos preços dos combustíveis, o que é que acontece relativamente ao cenário social, a carência, ou seja, o preço dos produtos vão lá para cima, fruto dessa impossibilidade de haver mobilidade fácil. Relativamente ao que nós podemos contribuir por quanto empresa, que nós estamos abertos para servir como essa peça integradora entre as várias plataformas e a propiciar formas de pagamento cada vez mais ao alcance do bolso do cidadão, com facilidade e praticidade. A nossa economia pode crescer mais com estes serviços? Pode crescer. Na verdade, todas as peças já existem, estão à solta no mercado. O que se precisa fazer é organizar as peças de uma forma que funcione. Porque é um facto que os transportes públicos não são suficientes para o mercado. E, diante disso, sabemos que há uma necessidade emergente. Então, quando surgem essas iniciativas, essas plataformas que querem associar o máximo possível os interesses entre quem quer viajar e a pessoa que oferta a viagem, é bom. Então, é necessário que todos estes serviços estejam a concorrer para aquilo que é o programa de gestão pública. Porque se, por exemplo, o governo de Luanda sabe quais são as necessidades, ou sabe quais são os locais onde se precisa de muito transporte, então pode entrar em concertação com essas instituições que já existem, no sentido de operarem de uma forma orientada, que é para não se repetir prestação de serviço. O que é que acontece? Muitas vezes já tem um conjunto de autocarros a funcionar numa zona, é naquela mesma zona onde também se tem uma outra afluência de transportes que podiam ser distribuídos em outros pontos. Então, é importante ver isto. E depois, temos que pensar que as políticas, quando são criadas em prol destes serviços, devem se basear exclusivamente na opinião também destes operadores. Quando se criam políticas para empresas digitais, quando se criam políticas para os táxis de uma forma geral, tem que se incluir as associações, tem que se incluir o grupo que lida diretamente com este serviço, para que a política tenha maior robustez, para que não seja uma política estranha, para que não seja um documento que as pessoas leem e não se revêem. Depois entramos num outro problema. Depois o Paulo coloca a grande questão de um outro problema que resolveremos aqui. Então, só para terminar já, é preciso que se institucionalize, o conselho que deixo é institucionalizar e formalizar a profissão dos taxistas. É importante. Há quem faz táxi, não é por necessidade, é porque já ama. Ele também quer ver mesmo assim profissão, taxista, para que possa obter certos privilégios que outras profissões têm. Eu, como economista, consigo, por exemplo, pedir um crédito, porque as pessoas veem, não, ele é um economista. Então, como taxista, precisa ter ganhos. Ganhos no sentido de quê? De ter formações orientadas, de ter um manual de ética, porque nós precisamos pensar que é um setor que, se bem explorado, nós conseguimos trazer essas pessoas do informal para o formal, no sentido de que estas pessoas depois são melhor valorizadas, porque de um outro lado são pessoas que pagaram segurança social, são pessoas que pagaram IRT, e quando somarmos os esforços, licença, IRT e todos os outros impostos associados, estamos a criar robustez de impostos para a economia. Então, se pensarmos nisso, e depois temos que ter um regime próprio para esta classe. Porque uma lei que se aplica para um regulamento que se aplica para um motorista doméstico não é a mesma lei ou regulamento que se aplica para o setor dos táxis.
Então, deve haver um regulamento próprio para essa atividade e melhorar a relação entre o taxista e o agente regulador de trânsito. O taxista não pode olhar para o agente regulador de trânsito como alguém que lhe vai complicar o dia. E várias vezes, muitos agentes reguladores de trânsito, eu já presenciei isso, tive a viatura variada, andei de táxi. Porque aquele horário as pessoas querem ir para o serviço, isso condiciona também a economia. Você vai, ele para o carro, faz aí 10, 15, 20 minutos. As pessoas chegam atrasadas no serviço. Imagine que eu, Abraão, preciso assinar um contrato 8 horas e chego no serviço 8h20. Já falhei. E é um contrato que envolve 200 pessoas. Estamos a dizer que 200 pessoas ficaram condicionadas por causa da paragem que eu tive aí no trânsito. Então, se organizarmos as peças de uma melhor forma, vamos sim pensar que o setor do transporte vai contribuir com mais do que 10% no produto interno bruto. Muito bem, que assim seja. Vamos então colocar ponto final ao nosso programa desta quinta-feira. Grande questão, perguntamos como o serviço de táxi privado, personalizado, por aplicativo, pode contribuir para o crescimento da economia nacional. Foram aqui apresentados subsídios e evidências de que, efetivamente, se as coisas estiverem organizadas, estes serviços podem, efetivamente, contribuir e muito para o crescimento do PIB. Agradecimentos ao Cambango Sebastião Fernandes, é diretor do Gabinete de Comunicação e Modernização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agradecimentos também ao Pascoal Fernandes, diretor de Operações da Empresa Nacional de Bilhética Integrada, ao economista Abraão Angulo e ao Nelson Inácio, é CEO da Inácios. Obrigado, foi de facto interessante fazer este exercício. Deu para conhecer-se e compreender um pouco mais sobre o serviço de táxi privado, personalizado e por aplicativo. Nós voltaremos na próxima quinta-feira para mais uma edição da Grande Questão, a seguir ao Telejornal, contando obviamente com a sua audiência. Boa noite, bom descanso e até pela semana.